Olá, meus queridos, mais uma vez aqui com você. E o meu desejo é abençoar a sua vida. Gostaria de ler um texto para você que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11 e 12, onde Salomão diz assim: Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Olha, meus irmãos, tem um dito popular que diz que é caindo que se aprende a andar. Então, tudo que nos acontece na vida, precisamos ver como um aprendizado e não como uma mera fatalidade. Diante das situações da vida, você tem buscado aprender? Você tem buscado melhorar em todos os aspectos ou tem sido aquela pessoa que está sempre se vitimizando sem enxergar as oportunidades, as possibilidades de crescimento? Olha a ótica de José diante do caos. Gênesis capítulo 45, do verso ao 4. Depois de José ter sofrido tremendamente, ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos, no final, na conclusão, quando ele encontra com seus irmãos, já governador do Egito, ele diz assim para os seus irmãos, Gênesis 45, 4 ao 8. Cheguei mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Meu querido, José compreendeu a mão de Deus em meio a toda aquela situação. Vivenciamos e continuamos a vivenciar este momento pandêmico. E dentre tantas coisas eu gostaria de destacar algumas que Deus, Ele quer nos ensinar. E a primeira é que nós não temos domínio sobre as situações da vida. Muitas pessoas fizeram planos, projetos para o ano de 2020, mas não conseguiram executá-los. E além de não conseguirem, teve gente que morreu. Provérbios 16:1, meu querido, diz assim, ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Tiago capítulo 4, do verso 13 ao 15 diz, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Como você tem administrado a sua vida? Você tem colocado Deus à frente de tudo? E aí? É a pergunta. Tiago capítulo 4, verso 14, parte B, diz assim, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Sem nenhum pessimismo, misericórdia. Mas caso você tivesse sido vítima do Covid, você estaria com Deus na eternidade ou não? Você não pode ter dúvida a respeito de uma pergunta tão séria. E há somente uma maneira de você ter essa garantia. Entregando a sua vida a Jesus e obedecendo a palavra de Deus a partir dessa decisão. João 14, versículo 6, o próprio Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 21, Jesus reafirma dizendo
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha, a segunda coisa que eu aprendo, a igreja, ela precisa ser igreja, além das quatro paredes. Ficamos impossibilitados de nos reunirmos. Houve pessoas que se desviaram? Bem provável que sim, né? Talvez, não sei. Verdade é que isso sempre acontecerá em qualquer época, meu querido. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, depois 14 e 16, Paulo diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Meu querido, sempre haverá pessoas arrumando pretextos para abandonar a Cristo e a igreja. Mas eu quero saber de você. E você? Como que você está lidando com essa situação de não poder estar no templo cultuando a Deus? Como você lidou com essa questão de não poder ir aos cultos? Nesse tempo, como que ficou a sua vida de oração? Tessalonicenses 5,17 diz assim: orem continuamente. Romanos capítulo 12, verso 12, parte B, Paulo escreve à igreja de Roma dizendo: perseverem na oração. Você continuou, intensificou ou infelizmente abandonou a vida de oração? Como ficou a sua vida de leitura da palavra de Deus nesse tempo? Salmo 119, versículo 115, o salmista diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O mesmo Salmo 119, versículo 9 a 11 diz: como pode um jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. João capítulo 5, 39, Jesus diz para os fariseus naquela época: vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as escrituras que testemunham a meu respeito. João 15, 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Mais do que simplesmente, meu querido, uma mera opção, a palavra de Deus é vital para a nossa vida espiritual. Olha, como ficou a sua vida em relação aos demais irmãos nesse tempo aí que você não pôde estar na igreja? Quantos ligaram para você e te perguntaram: você está precisando de alguma coisa? De que forma eu posso ajudar? Olha, eu posso orar por você? Isso é muito importante, é ou não é? Com certeza é de suma importância. Como você se sentiu ao receber uma ligação de alguém que se importa com você? Mas e você? Você fez o mesmo com outras pessoas? Ou seja, você ligou, você se importou, demonstrou carinho para alguém? 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 ao 20, Paulo escreve assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Meu querido, ao cuidar de pessoas, ao se importar com outras vidas, você está acumulando tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não cavam e não roubam. Isso está lá em Mateus 6,20.
Tiago capítulo 2, verso 14 ao 18, o apóstolo diz: de que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão tiver necessidade de roupa ou de alimento e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Olha, outra coisa que eu aprendo. Nesse momento que vivenciamos, eu pude ver como é importante a minha família. Todos nós tivemos que ficar trancados dentro de casa, pois a ordem era e continua sendo, fique em casa. Uns ficaram somente uma semana, mas muitos estão tendo que ficar meses dentro de casa, até nos dias atuais estão ficando. O seu convívio com a família, como que tem sido? Melhorou ou piorou? Nesse período de pandemia, a violência doméstica cresceu 28%, segundo as estatísticas. O que a Bíblia fala sobre família, meu querido? Gênesis capítulo 2, 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Salmo 128, verso de 1 a 4. Como é feliz o homem que teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Provérbios 31, verso 10 ao 12. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Meu querido, todo homem deseja a mulher de Provérbios 31, mas você tem sido homem de Efésios capítulo 5? Efésios capítulo 5, verso 25 e 26. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. No que depender de mim, meu querido, meu lar será terapêutico, um lugar de paz, refrigério e repositor de energia. Quero concluir com uma pergunta. Na hora em que o membro da sua casa, da sua família, volta para casa, depois de um dia, uma jornada exaustiva de trabalho, qual é o sentimento? De prazer, satisfação ou de tristeza? Fica aí essa pergunta. Meu querido, Deus te abençoe rica e abundantemente.